Cara, um jogo ontem pra lá de maluco, né? Eu brinquei lá na minha coluna em O Tempo que foi um jogo do improvável, né? Se você pega um jogo que a arbitragem dá 2 pênaltis pro Atlético, já começa por aí, já tem alguma coisa estranha. Que no lance interpretativo de vermelho ou amarelo, pra mim era amarelo, tá? Eu sou colunista de Atlético, torcedor do Atlético, mas sou justo. Pra mim não era lance de expulsão, o lance do Gustavo, zagueiro do Grêmio, com o Davidson no primeiro tempo. Então o Atlético foi, abre aspas, privilegiado ali, ou beneficiado pela arbitragem naquele lance. Então já começou improvável por aí. O herói, talvez improvável do jogo, nos 2 últimos gols do Galo, os gols da virada, já nos acréscimos do segundo tempo, foi o Allan Kardec, que é um jogador que praticamente não joga com o Milito. Foi curioso o fato de o Milito ter elogiado muito ele na entrevista coletiva, né? Sobre o tanto que o Kardec é um cara de grupo, tanto que tá sempre sorrindo, trabalhando no dia a dia de alto astral, mesmo quando não joga. Isso realmente é algo que a gente que convive nos bastidores do Atlético ou conversa com pessoas dos bastidores, todo mundo fala que o Kardec é um cara muito profissional, mas é um herói pra lá de improvável, né? O cara entrar, descolar aquele pênalti pro Atlético já no finalzinho, 48, ainda dar um passe de calcanhar pro Arana, queimar o goleiro do Grêmio ali, que é o goleiro que mais dá rebote que eu já vi na vida, né? Todo lance o goleiro do Grêmio rebatia a bola pra frente, e então foi realmente improvável esse herói aí do jogo. Agora, eu destaco também, Pedro, uma situação curiosa, porque é o seguinte: a gente vinha de um jogo contra o São Paulo, que eu acho que todo mundo que assistiu o jogo, e a gente debateu muito aquele Galo e São Paulo lá do Morumbi, você esteve lá também. Todo mundo que viu o jogo viu um Atlético muito bem defensivamente, né? Um time que defensivamente foi praticamente perfeito. Um time que marcou muito, que mordeu muito, que não deu espaços pro time do São Paulo, que pra mim é melhor que o time do Grêmio, e tinha todos os seus jogadores em campo, né? Foi um duelo de 11 contra 11. Aí você vai pro jogo contra o Grêmio com a mesma formação. O Atlético repetiu a linha de 4, um 4-3-3, pra anular um time que jogava no 4-2-3-1, mesmo formato tático que jogou o São Paulo. E o Atlético foi muito mal defensivamente, né? Mal pelo alto. No primeiro gol que o Atlético toma, o Otávio quem tá marcando o Kahneman, que naquele momento era o único zagueiro do Grêmio em campo. Pra mim tá errado, tem que ser um cara mais alto marcando, um jogador forte pelo alto, como é o Kahneman. E no segundo pau tá o Saravia com o Bright White, que acaba fazendo o gol. O Atlético toma um segundo gol em que o Cristaldo sobe completamente sozinho pra cabecear e faz o gol no rebote. Ele cabeceia, a bola pega na trave e volta nele, ou seja, a defesa teve novamente 2 chances pra cortar e não conseguiu. Então foi um time muito abaixo defensivamente, principalmente no primeiro tempo, principalmente considerando que tinha vantagem numérica. O jogador do Grêmio foi expulso aos 19 do primeiro tempo. Então o Atlético teve aí metade do primeiro tempo, mais acréscimos, mais o segundo tempo inteiro jogando com a mais, e ainda assim o Grêmio criou muito mais do que criou o São Paulo. Então foi o jogo do improvável por isso. Quando o Grêmio tem um jogador expulso, quem estava assistindo o jogo, pelo menos o torcedor atleticano, pensou: bom, o jogo não começou bom pra gente, mas agora com um a mais, a gente vai encontrar os espaços e vai chegar até o gol. O Atlético no primeiro tempo não criou nada, mesmo tendo um jogador a mais. O Grêmio foi melhor, parecia que o Grêmio tinha 11 e o Atlético tinha 10. Aí pro segundo tempo o Milito faz uma alteração total na estratégia de jogo, né? O time passa a jogar com 4 jogadores mais avançados. O Arana, que era lateral, vira ponta esquerda, depois vira meia. O Vargas entra bem e o Kardec entra muito bem. O Palácios foi também um grande nome do jogo, entrou mudando o jogo ali pelo lado direito, e o Scarpa passou a jogar mais por dentro. Então foi um jogo desses malucos, assim, que não dá pra prever, com uma virada na reta final do jogo, já nos acréscimos, com o Kardec de protagonista. Mas eu brinquei lá no meu texto, Pedro e amigos, que torcedor do Galo nesses dias de data FIFA, que terá pela frente pra descansar, vai lembrar do jogo, né, da última apresentação do Galo, quando tiver ali matando a saudade, porque torcedor a gente sabe que é viciado nesse negócio de futebol, então fica aí 10 dias sem jogo, até sofre. Vai lembrar do jogo e vai dar aquela risadinha de satisfação por ter ganhado. Mas é aquela risadinha com ares de desespero, com ares de preocupação, de medo. Porque, caramba, ganhamos, mas foi um jogo que tecnicamente o Atlético não produziu aquilo que a gente esperava numa evolução. Foi muito bem defensivamente, contra o São Paulo produziu muito pouco. E ontem eu acho que foi mal na defesa e achou a virada num contexto totalmente atípico, numa mudança tática improvável. O importante é que venceu e que o Milito vai ter um tempo agora para melhorar esse time, mas que tem que melhorar. Cito aqui, Pedro, para fechar essa minha primeira falazada aqui, minha primeira participação no programa de hoje, que o Atlético nos últimos 6 gols que marcou, 5 foram de bola parada. Marcou o gol de escanteio, o gol de pênalti, com bola rolando mesmo, foi só esse de peixinho ontem do Vargas, o gol da vitória. Antes, só gol de escanteio e de pênalti nos últimos 5. É um dado preocupante e o Milito precisa, sem dúvida nenhuma, melhorar esse time pro jogo da volta contra o São Paulo na Copa do Brasil.